Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então nós estamos no livro de saúde e seus cuidados, hoje no capítulo 19, página 80. A segunda parte dos cuidados que nós devemos ter com a medicação. Então, quando tomar o medicamento? O remédio deve ser tomado sempre no horário correto e indicado, né, pelo médico. Mas nós podemos utilizar alguns métodos para lembrar de tomar o remédio, como por exemplo amarrar uma fitinha no dedo, colocar o alarme do celular para despertar, ou algum despertador, ou qualquer outro artifício que vai colaborar aí a lembrar no horário do medicamento. Podemos fazer ajustes do horário do remédio conforme a rotina do seu paciente. Como assim? Se o remédio deve ser tomado, por exemplo, de 8 em 8 horas, quais são as opções? A gente pode dar às 6 horas da manhã, às 14 horas e às 22 horas. Mas se o seu paciente gosta de dormir e acordar mais tarde, podemos dar o medicamento às 8 horas, às 16 e às 24 horas. Esse é só um exemplo. Se o paciente esqueceu de tomar o medicamento, o que fazer? Se for antibióticos, o horário é extremamente importante do uso do remédio. Se for um xarope, o horário não é tão rígido, mas também é importante. Então, olhe na bula do medicamento, lá vai ter orientações sobre o que fazer quando esquecer de tomar uma dose do remédio. Mas de uma maneira geral, deve-se tomar o medicamento assim que lembrar que você esqueceu, se tiver passado do horário. Mas se você lembrou no horário próximo da próxima dose que tem que ser ingerido, o que fazer? Não vamos dobrar a quantidade do remédio. Ah, é um comprimido, toma 2. Não, de maneira alguma. Não se deve dobrar. Apenas toma aquela dose que tem que tomar naquele horário. Se tiver dúvidas, ligue para o médico. Os cuidados que nós devemos ter com o uso dos medicamentos. Manejar os medicamentos, deve-se orientar sempre ao seu paciente lavar as mãos antes de pegar no remédio, assim como você, cuidador, também. Não é recomendado dissolver o medicamento, dissolver as cápsulas, por exemplo, em água. Deve-se tomar por inteiro. Também não é recomendado quebrar, cortar o comprimido ao meio, partir o comprimido, a não ser que isso seja uma orientação do médico. E os eventos adversos a medicamentos? O que é uma reação ou um evento adverso? Pela Anvisa, ela nos diz assim, qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o tratamento com o medicamento, mas que não possuir necessariamente uma relação causal com esse tratamento. Então, o que significa isso? Se o paciente passar mal quando estiver utilizando esse medicamento, vai dar um evento adverso, então uma reação adversa ao contrário daquilo que era para o remédio estar fazendo. Mesmo sem saber se o medicamento é a causa do problema. Em casos como esse, procure sempre o médico, avise o médico. Ocorrências de eventos adversos, o cuidador pode pedir ao médico que notifique a indústria farmacêutica ou a Anvisa. Outra opção é a gente falar com o laboratório, ligar no 0800 no saque que está escrito na caixinha do medicamento. Porque quanto mais notificação eles tiverem, mais eles vão melhorar o produto, ou seja, o medicamento, para estar melhorando aí a saúde de todos. Mas aonde guardar os remédios em casa? Na cozinha? Na sala? No banheiro? No quarto? Aonde? O paciente ou o cuidador tem que estar atento sempre a isso, mas nunca guardar os medicamentos em lugares úmidos, quentes ou até com muita luz, ou em lugares bem baixinhos ao alcance das crianças. Em geral, é recomendado que você guarde os medicamentos no armário fechado, com caixa ou tranca num lugar alto para as crianças não pegarem. Cuidador, fique atento a alguns produtos que exijam cuidados especiais no armazenamento, por exemplo, a insulina. Deve ser guardada dentro da geladeira, geralmente de 2 a 8 graus, mas não perto do freezer, ou do congelador, para não congelar o produto.
É recomendável que os medicamentos não sejam removidos da sua embalagem original, para não confundir também os medicamentos. Porta-comprimido. Você somente pode utilizar se você for separar os remédios por um período muito curto, às vezes para um dia ou para no máximo para uma semana. Porque quando o comprimido entra em contato com o ar, ele altera as propriedades do remédio. Fracionar o comprimido, ou seja, vou pegar a embalagem e vou cortar somente um comprimido. Ok, desde que eu olhe na embalagem e eu veja que comprimido é esse, para não confundir com outros e aí não dar medicamento errado para o seu paciente. Superdosagem. Em caso de superdosagem, o cuidador deve entrar em contato com o médico ou para o 0800, que é o Disque Intoxicação da Anvisa, que é o 0800 722 6001. É muito importante você, cuidador, aprender quais procedimentos que você deve fazer no uso racional de medicamentos, ou seja, o uso adequado, ideal de medicamentos. Isso vai contribuir com o cuidado com o seu paciente, cuidado com a medicação e interfere positivamente na saúde do seu paciente. E lembrando também que, como atividade avaliativa, você, cuidador, você, aluno do SEBRAC, deve fazer uma história em quadrinhos. Ai, professor, uma história em quadrinhos? Sim. Se você não souber desenhar muito bem, pode usar colantes ou até recortes e montar uma história de um cuidador com um paciente de algum tipo de doença que nós vimos aqui, algum cuidado da saúde que nós devemos ter com o nosso paciente, ou seja, algum capítulo que você viu aqui do nosso livro Saúde e Seus Cuidados, que você achou mais interessante, mais importante enfatizar essa parte, essa área. Então não se esqueça, faça essa história em quadrinhos, não precisa ser uma história muito comprida, com várias páginas, pode ser apenas uma tirinha ou uma página só, e apresente a sua história em quadrinhos na nossa próxima aula. Combinado? Então estudem, façam essa atividade avaliativa que, lembrando, vale nota, é a média de vocês. E nós nos vemos na nossa próxima aula, combinado? Tchau!